Bom dia, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero neste momento dar início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes eu te convido a entrar no nosso canal, deixar o seu like, coloca ali a sua inscrição se você ainda não tem e, por favor, nos ajude, divulgue este vídeo para todos os seus contatos, para todos os seus grupos sociais. É muito importante para nós que isso seja divulgado para que a palavra de Deus continue sendo semeada. Nós vamos agora para um breve vinheta e em seguida estaremos dando início à mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, estamos de volta. Quero convidar você, se você está de posse aí da Bíblia, da Palavra do Senhor, você abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Livro de Lucas, capítulo 24, é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele vive. Amém, queridos? Muito bem, essa passagem aqui está no livro de livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, conta a história de dois homens que com certeza eram seguidores de Jesus. Eles acompanharam Jesus durante esse tempo que ele teve nessa terra, durante o tempo que ele esteve caminhando, ensinando a palavra de Deus, falando da vinda do reino de Deus. Esses homens com certeza devem ter ouvido tudo o que ele falou, devem ter ouvido que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho do homem, que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para dar vida e vida em abundância. Eles devem ter visto ele fazer diversos milagres, acompanhou Jesus, quando Jesus colocou surdos para ouvir, aleijados para andar, colocou mudos a falar, enfim, eles viram as maravilhas que o Senhor fez. Mas chegou aquele momento, que é o momento que Jesus já havia dito que era mister de acontecer. Que aquele momento seria o momento em que ele deveria ser entregue na mão dos seus algozes, ele sofreria humilhação, ele seria morto e crucificado, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, porque era a promessa do Pai para ele e era a promessa do Pai para a nação de Israel, para o povo. E aí nós vemos aqueles homens que estavam indo numa direção contrária àquela que deveriam estar em Jerusalém. No entanto, eles estavam indo no caminho de Emaús,
uma direção contrária, e Jesus entrou naquele momento para conversar com eles. Veja que a palavra de Deus diz que eles não o conheceram, estavam tão atordoados que eles não conheceram Jesus. Jesus foi conversando com eles, perguntando: o que está acontecendo com vocês? E eles olharam para você, você é somente peregrino aqui nesse lugar, você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? E aí a gente percebe que eles estavam desconsolados, porque eles caminharam com Jesus durante todos aqueles anos, 3 anos e meio, e como eu falei, eles viram todas aquelas maravilhas que Jesus fez. Só que quando Jesus morreu, eles sentiram que a esperança deles também morreu junto. Muitas vezes nós cometemos esse engano. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós começamos a caminhar nos caminhos do Senhor, começamos a entregar nossa vida, nossas necessidades na mão dele, vamos buscando, enquanto ele está ali, enquanto estão acontecendo coisas boas ali do nosso lado, nós continuamos acreditando que Jesus está nos vendo, está nos ouvindo, está fazendo algo por nós. Só que chega um momento que acontecem muitas vezes algumas dificuldades que são alheias à nossa vontade, e que o nosso Deus, ele sabe como lidar com tudo isso. Muitas vezes uma bênção que é para mim e para você, nós não recebemos agora porque nós não temos preparo para aquilo. Então o Senhor tem que nos mostrar algumas coisas, e é nessa hora que muitas vezes nós perdemos a esperança, porque nós achamos que Deus não vai mais fazer aquilo que nós queríamos que Ele fizesse. Aqueles homens andaram com Jesus durante todos aqueles anos, e quando aconteceu da sua morte, que já era previsto, que Ele próprio havia dito, aqueles homens perderam a esperança. Eles viram, acabou-se a nossa esperança, aquele que nós achávamos que seria o salvador da nossa nação, morreu, e com ele morreu também as nossas esperanças. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Eles estavam tão transtornados que quando Jesus chegou junto com eles, eles nem o conheceram. Entenderam que era um cidadão comum, era um peregrino naquela cidade. Como é que você anda 3 anos junto com uma pessoa, caminhando junto, vendo os milagres e maravilhas que aquela pessoa está fazendo, ouvindo tudo que ela está te ensinando, e aí aquela pessoa vem a falecer e você esquece tudo. Tudo aquilo que ela te falou, aquilo que você viu ela fazer, aquilo tudo caiu por terra. Era infelizmente o problema daqueles homens naquela época. E a gente vê, por exemplo, que eles achavam, por exemplo, que Jesus, ele era um profeta poderoso diante de Deus e dos homens. Eles achavam também que ele seria aquele que iria remir Israel. Só que eles pensavam que isso haveria de acontecer de outra maneira. Porque quando nós olhamos a história de Israel, nós olhamos lá no tempo dos reis, por exemplo, nós vemos os reis dominadores, reis como o rei Davi, rei Salomão, o rei mais sábio, e muitos outros reis que tiveram reis que fizeram coisas que desagradaram ao Senhor, mas tiveram reis que caminharam na presença do Senhor, eram reis ali que faziam as coisas acontecer, claro que tudo na vontade de Deus. E quando se falava de um salvador para Israel, o povo de Israel achava que seria um homem daquele jeito. Queria chegar alguém na postura do rei Davi com a espada na mão, iria cortar a cabeça de todos os romanos que estavam de alguma forma ali escravizando o povo de Israel. Mas Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para mudar realmente a história da humanidade. Veja que ele consegue, através da vinda de Jesus, a história da nossa humanidade foi dividida em 2 tempos. Tempos antigos e tempos atuais. O calendário judaico foi dividido em 2, Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí nós olhamos, por exemplo, o calendário judaico não, o calendário judaico está na idade dos 5.000 e poucos anos hoje. O calendário da época, ele foi dividido. Porque hoje nós vemos, por exemplo, que Jesus, ele marcou a sua época de tal forma que houve até uma separação entre Novo e Velho Testamento. Então nós sabemos, por exemplo, que o Velho Testamento, ele é uma história verídica do que aconteceu com aquele povo, é uma história que conta a saga dos reis,
mas fala também de um Salvador que haveria de vir, e esse foi Jesus. E quando Jesus chegou, aquele povo, quando ele se apresenta aos 30 anos, que ele começa a caminhar com aquele povo, depois que ele é batizado, ele começa a fazer seus milagres e maravilhas, e ele começa a identificar o reino de Deus para aquele povo começou a ver, então ele escolheu aqueles 12 para andar com ele, e foram aqueles 12 que caminharam juntos, e também aqueles 12 também se debandaram quando Jesus foi preso. Tudo aquilo que Jesus fez durante aqueles anos, naquele momento deixou aqueles homens apavorados. Aqueles homens não creram que Jesus haveria de fazer tudo o que estava previsto. Eles queriam uma pessoa para que realmente cortasse o romano na espada. Tanto que nós vemos ali na hora quando haveria de soltar um criminoso, porque era Páscoa, e Jesus estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu pelos sacerdotes, e que por sua vez induziram o povo. Quando foi colocado diante do povo, de um lado Jesus, do outro lado Barrabás, e perguntaram: quem vocês querem que eu solte? Os sacerdotes induziram o povo a que soltassem Barrabás, e Barrabás era um símbolo para eles de luta, apesar que Barrabás era um criminoso. Mas ele era um símbolo de luta para aquele povo, porque Barrabás ele lutava contra a tirania do sistema. Porém, ele lutava da forma errada. Ele lutava com as armas erradas. Jesus lutou durante os seus 33 anos de idade, 3 anos e meio aproximadamente, que ele teve fazendo a obra do Pai aqui na terra, para mostrar tudo isso. Ele lutou com as armas corretas. Ele ensinou aquele povo que o reino dos céus não é comida nem bebida. Ele ensinou aquele povo que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Ele ensinou aquele povo que nós precisamos carregar a nossa cruz, ou seja, nós temos responsabilidades. Ele curou realmente aqueles que precisavam ser curados. Ele ensinou aquele povo que quem é doente precisa de médico. Ele ensinou aquele povo que o divórcio não é visto com bons olhos aos olhos do Senhor. Ele ensinou aquele povo que a criança, inocente como é, se nós não quisermos, nós não formos que nem ela, nós não alcançaremos o reino dos céus. Ele ensinou aquele povo tudo o que aquele povo precisava saber. Mas aquele povo continuava achando que Jesus era um guerreiro. Ele era um guerreiro, mas com palavras. Jesus guerreava com a palavra vinda do Pai, a palavra que vinha fresquinha do trono na vida dele, e era o que ele trazia para aquele povo. E a gente sabe que hoje, nos dias atuais, quando nós vemos as igrejas estão fazendo isso, estão ensinando o amor. E quantas pessoas têm combatido a igreja, e quantas pessoas não acreditam que a igreja está aqui na terra para isso. Mas eu quero deixar uma palavra da seguinte forma: se coisas piores não acontecem na terra, é porque a igreja ainda está aqui. Porque o dia que o Senhor voltar aqui para buscar a sua igreja, acabou. Não tem mais. Vai voltar a ser na base do sacrifício. A palavra nos ensina, quando lemos o Novo Testamento, nós lemos os livros que são proféticos sobre o fim dos tempos, livro de Tessalonicenses, o próprio livro de Apocalipse, que fala sobre a história do fim. Quando nós olhamos para esses livros, nós vemos que o nosso Deus, Ele vem dando oportunidades para nós todos os dias, oportunidades para que nós sejamos mudados. Mas infelizmente o homem não quer mudança. A Bíblia fala, por exemplo, que alcançar o reino dos céus é como você passar numa porta estreita. Ela não é fácil. Você tem que se contorcer, você tem que se moldar de acordo com aquela porta para que você possa passar. A porta que leva à perdição, ela é larga, não tem problema, você passa, você nem percebe. E nós precisamos entender isso. Quando nós vemos aqueles 2 homens que estavam indo no caminho de Emaús, naturalmente fugindo, tristes por causa de tudo que tinha visto, nós olhamos para os nossos dias e nós vemos também que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Pessoas que já estiveram na igreja, pessoas que serviram a Deus com alegria e hoje estão afastados dos caminhos. Eu já vi muitas pessoas. Eu tenho um moço que há muitos anos atrás, quando eu conversei com ele, eu falei para ele que eu tinha ficado muito feliz dele ter se convertido. Ele falou assim para mim: eu estou no Evangelho há 4 anos, eu fui até a porta do inferno e Deus me trouxe de volta. Só que esse moço hoje está separado do Senhor.
voltou a beber, voltou a fumar. Espero que não esteja usando drogas. Foi as drogas que o levaram até as portas do inferno. Eu espero que ele possa se conscientizar. Quando eu encontro, eu tenho sempre convidado ele para vir fazer uma visita na igreja, e ele sempre diz que uma hora dessa ele vem. Eu espero que o dia que ele vir, a palavra que alguém estiver trazendo aqui, seja eu ou qualquer um dos nossos irmãos, ou mesmo um pastor de fora, que essa palavra possa causar algo novo no coração dessa pessoa. Ele é um amigo do tempo de colégio ainda, é um amigo querido, um amigo que eu aprendi a admirar quando era novo. Ele era muito bom de bola, jogava muito bem futebol, mas depois acabou se perdendo no mundo das drogas, acabou se prostituindo por causa disso. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas perdem a fé no Senhor e voltam para os caminhos do passado e acaba se tornando pior. Eu espero que esse moço não aconteça isso com ele. Eu espero que eu possa vê-lo ainda numa igreja louvando e adorando ao Senhor. E assim como ele, tem muitos outros. Pessoas que deveriam ter permanecido em Jerusalém, vamos dizer, Jerusalém hoje é a igreja, e essas pessoas foram para o caminho de Emaús. Quantos jovens nossos aqui da nossa igreja não saíram daqui e não voltaram mais e estão por aí iludidos com as coisas deste mundo, com os manjares deste mundo. Infelizmente, nós sabemos que é isso que acontece. Queridos, eu vou fazer uma proposta para você. Sai do caminho de Emaús, vem para o caminho de Jerusalém. O caminho de Emaús, ele pode te levar a todo lugar, menos a salvação. Permaneça em Jerusalém, permaneça na igreja. Eu vi uma postagemzinha que me mandaram recentemente, uma pessoa conversando com outras 2 ou 3, e ele dizia assim: eu vou deixar a igreja. Olha, eu estou na igreja há tanto tempo e nada muda na minha vida. O pastor traz uma palavra que eu não tenho sentido mais nada nela. E infelizmente eu não vou ficar mais ali. Eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida, eu vou tentar coisas novas. E aí a conversa continuou, um deu uma opinião, outro deu uma outra, e o último deles, quando deu opinião, ele falou o seguinte: olha, eu sou casado há 40 anos. Aí os irmãos que estavam do lado dele não entenderam direito. Ele falou: poxa, nós estamos falando da igreja, ele vem falar que é casado há 40 anos, o que tem uma coisa com a outra? Aí ele falou: eu sou casado há 40 anos. Nesses 40 anos de casado, eu tenho comido uma comida que a minha esposa faz. Eu sou incapaz de dizer quantas refeições eu já comi que a minha esposa fez durante esses 40 anos, mas eu te garanto que são milhares de pratos de todo tipo que a minha esposa fez e eu comi. Se eu tentar lembrar para vocês qual foi a última comida que ela fez, eu posso lembrar de ontem ou de anteontem, para trás eu já não lembro mais. Mas é essa comida que a minha mulher tem feito aos 40 anos de casados que tem me mantido saudável, que tem me mantido firme, que tem me alimentado o meu corpo físico, me dado saúde para que eu possa trabalhar e para que nós possamos continuar a nossa vida. Aí ele virou para os irmãos e falou: então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês estão muito preocupados aí com o que o pastor está pregando, se está de acordo com o que você quer ou não ouvir. Mas lembre-se, aquilo que o pastor ou este membro ou este convidado que ele trouxe na igreja ministrou é o alimento que você precisa para manter a sua vida espiritual. Portanto, não saia da tua igreja por causa disso. Não saia da tua igreja porque você acha que o alimento que você tem lá não é o suficiente. Leia mais a Bíblia, assista, participe de congressos, leia livros bons, mas não esqueça que esta palavra que o teu pastor, que os membros da tua igreja que são convocados para pregar, que esses pastores e missionários convidados vêm para ministrar nos cultos da sua igreja, é o que tem te alimentado nesses anos todos. Então não deixe que isso se perca. Não saia de Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Não vá para Emaús. Se você for para Emaús, a sua cegueira vai ser tão grande que Jesus é capaz de encostar ao teu lado e você não saber quem é Ele. Agora, quando você permanece em Jerusalém, todo alimento que vir para você
faça uso dele, porque vai ser isso que vai te dar uma vida saudável, espiritualmente falando. Não saia de Jerusalém, permaneça em Jerusalém. A arca de Noé, quando começou o dilúvio, Noé e seus filhos, suas noras e sua esposa entraram na arca. Passaram 150 dias dentro daquela arca trabalhando, porque haviam animais que precisavam ser cuidados, precisava haver um asseio, precisava ser limpo todo lugar daquele. Então a gente imagina, o lugar daquele devia ser muito mal cheiroso, aquela arca toda fechada por causa da chuva, tendo que cuidar daqueles animais, tendo que cuidar dos excrementos deles e tudo mais. Mas dentro daquela arca, que também representa a igreja, havia vida. Fora da arca, somente morte, porque o dilúvio havia consumido tudo. Então, querido, se você talvez pensa em sair da tua igreja, porque você pensa que talvez a palavra que você está ouvindo lá não está sendo suficiente, se você está pensando talvez que aquilo que você tem visto ali não está sendo bom para você, pense melhor antes de você tomar uma decisão. A palavra que você vai receber, ela vai alimentar você, mesmo que você não perceba, mas ela vem se alimentando. Eu também não me lembro da palavra dos meus pastores, aqueles que estiveram sobre a minha vida e que estão até hoje. Eu não me lembro. Posso lembrar de uma ou outra palavra que de alguma forma teve um grande impacto na nossa vida. Porém, foram a palavra desses pastores que me conduziram durante a minha vida espiritual dentro da igreja e que me deram forças para que hoje, inclusive, eu estivesse também na mesma posição como pastor cuidando de um rebanho. Queridos, que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, não saia de Jerusalém, não saia da igreja, não vá para Emaús, não vá para o mundo, lá não tem nada para você. Mesmo no meio das dificuldades, permaneça onde você está. Espere Deus te dizer alguma coisa, espere Deus direcionar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração com você e depois estaremos fazendo nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer por cada vida dessas que estão assistindo este vídeo agora. Obrigado, Senhor, por cada família que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Que cada uma delas, Pai, seja guardada debaixo das tuas poderosas mãos. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor oriente, que o teu Santo Espírito coloque sobre a vida dessas famílias uma orientação para que não saiam de Jerusalém, para que não saiam da igreja, para que permaneçam nos caminhos, que a palavra que elas ouvem, se de repente elas entendem que talvez não esteja sendo suficiente, mas é esta palavra que alimenta, é esta palavra que traz força, que traz luz à nossa vida. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, Senhor, que a tua graça e o teu poder se manifestem no nosso meio, é o que eu te peço neste momento e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Agora deixe aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. É muito importante para nós que esta palavra abranja o nosso país de uma ponta a outra e até fora dele também. Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.